Participar de um processo seletivo é uma experiência animadora que também dá aquele friozinho na barriga. A modalidade do processo seletivo online passou a ser a escolha de boa parte das empresas no contexto de pandemia, em que as atividades foram adaptadas para respeitar o isolamento social. Na prática, ele funciona do mesmo modo que o presencial, podendo ser ao vivo ou por meio de vídeos gravados. Muitos candidatos e candidatas ainda sentem insegurança de participar de processos seletivos pela internet. Quem vai falar sobre esse assunto e dicas também de como se sair bem é o especialista Cláudio Ricciopo. Bom dia, tudo bom com você? Ele é especialista em gestão de carreira. Bom dia, Vânia. É um prazer estar com vocês da rádio. E o prazer é nosso em recebê-lo, Cláudio. Que maravilha. Cláudio, como que as pessoas podem se sair bem numa entrevista online? A entrevista online, ela é bem próxima da entrevista presencial. A pessoa só precisa tomar cuidado com alguns aspectos. Um deles é, por exemplo, o cenário. Às vezes você vai fazer entrevista no seu quarto e o seu quarto está bagunçado, não está muito arrumado. Isso gera uma má impressão para o selecionador. Sim. Porque se você é desorganizado na sua vida pessoal, provavelmente você seja desorganizado na sua vida profissional. Então arrume o cenário, coloque ele de uma maneira que cause uma boa... Eu acho assim, você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sim. Então você tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar um ambiente limpo, um ambiente organizado, como quanto você quer provar na sua vida profissional. Sim. Eu acho que também é importante a pessoa, por exemplo, cuidar do silêncio do ambiente. Sim. Às vezes a pessoa está em casa, a mãe está passando um aspirador de pó na casa, é verdade. O cachorro está latindo. Isso tira totalmente o foco do selecionador. Exatamente. E também a aparência, no caso, arrumação, e de repente está descabelado, ou está com pijama, alguma coisa do gênero. Pijama não necessariamente, mas muita gente acha que está legal, porque é moda. Alguém já apareceu assim, numa live e o pessoal achou legal. Tem também uma dica sobre a maneira de se vestir, de se comportar? Com certeza absoluta, parece que isso é um exagero, mas não é não, tá? Algumas vezes eu já entrevistei profissionais sem camisa. Opa! A pessoa achava que estava dentro de casa e que dentro da casa dela ela pode fazer o que ela quiser, nem pensar. A mesma forma que você se apresenta num processo seletivo presencial é a forma que você vai se apresentar numa entrevista online. Você vai ter uma vestimenta adequada, uma postura alinhada, um comportamento padrão. Não há nenhuma diferença da entrevista online para a entrevista presencial no que diz respeito à sua aparência, ao seu comportamento, à sua colocação. E, infelizmente, algumas pessoas confundem muito, tá? Você vai entrevistar a pessoa de manhã, como você falou, a pessoa está descabelada, com roupa de quem acabou de acordar. Parece um exagero, mas eu acho que as pessoas ainda não estão prontas para os processos seletivos online e acredito que, por estarem dentro de casa, pode ser da forma que elas entendem correto. Por exemplo, o que jamais deve ser dito numa entrevista, e principalmente diante de uma câmera? Olha, eu acho que mais até do que não deve ser dito, a pessoa tem que se preocupar com o que deve ser dito. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu acho que você tem que mostrar para o selecionador é vontade de participar daquele processo seletivo. Sim. É vontade de ter aquela vaga para você. Às vezes eu entrevisto uma pessoa de forma online, ou até mesmo eventualmente presencial, e eu falo assim, eu passo todos os dados da vaga anteriormente para ver se a pessoa tem interesse. Aí no dia da entrevista online a pessoa fala assim: mas vocês são uma empresa de quê mesmo? Mas o cargo é para quê mesmo? Ora, se você não teve a preocupação de entrar no site da empresa, pesquisar sobre a empresa, você não teve interesse de ter profundidade do assunto, será que você está de fato muito interessado nessa vaga? Então, muito cuidado se você não causar essa boa primeira impressão, porque às vezes, acima das qualificações técnicas e do teu conhecimento para aquela vaga, está a sua vontade de ter aquela vaga para você. Sim. Também uma pergunta que nos ocorreu aqui, por exemplo, numa entrevista, sempre tem
às vezes, né, tem entrevistado que pergunta assim, por que você acha que essa vaga é boa para você? E muita gente fica em dúvida, porque não sabe nem por que está buscando. Normalmente as pessoas vão buscar um emprego, um trabalho, que querem sair de uma situação desconfortável de desemprego. Mas e aí, quando acontece uma pergunta como essa, como é que você orienta as pessoas? O profissional, o candidato, ele tem que entender que a contratação é uma troca de interesses, tá? Sim. Então, quanto você está interessado em conquistar aquela vaga para conquistar um salário, benefícios, etc., a empresa tem um interesse naquilo, que é resolver um problema. Ninguém contrata ninguém porque a pessoa é bonitinha, porque a pessoa é legalzinha. Não, as empresas contratam para resolver um problema. Então, o que elas querem escutar nesse momento? É o que você pode contribuir para aquela empresa, sim, de que maneira você acredita que pode crescer naquela empresa, quais são, às vezes, o alinhamento das suas pretensões profissionais com os valores daquela empresa. Se isso tudo estiver alinhado, com certeza você vai estar causando uma ótima, boa primeira impressão. Sem sombra de dúvida. Na sua opinião, esses processos seletivos pela internet vieram para ficar? Olha, eu acho que vieram para ficar, sim, porque causam uma comodidade, uma facilidade por uma primeira etapa de seleção. Mesmo com o término da pandemia ou com o minimizar dos casos de Covid, eu acho que eles vão ficar porque, em vez do selecionador marcar 50 pessoas para uma entrevista presencial, 10 por dia durante uma semana, ele pode ir fazendo essas primeiras fases remotamente, à distância, e só trazer presencialmente aqueles que já passaram por esse filtro inicial. Sim. Então eu acho que vai entrar bastante nos processos seletivos a partir de agora, principalmente numa fase preliminar da seleção. Tem um tempo, digamos assim, específico de entrevista online, por exemplo? Você tem tantos minutos de entrevista, ou isso não tem nada a ver? De acordo com a troca? Não existe um tempo determinado. Tem algumas pessoas que têm dúvidas menores quanto ao perfil, e a entrevista pode durar 20 minutos, tão quanto a entrevista pode durar 1h30, 2 horas. Então, o que eu falo para os candidatos é, sempre permita tempo ao selecionador. Muita gente marca uma entrevista online, por exemplo, 13h e um compromisso às 14h. E aí só tem 1 hora para o selecionador. E aí o selecionador quer adentrar um pouco mais nas qualificações profissionais da pessoa, resultados obtidos, atividades envolvidas. E não tem tempo, porque o selecionador, o candidato está cheio de pressa, tendo um compromisso a partir dali, fica olhando no relógio. Para mim, isso já é uma causa de desqualificação da seleção. É verdade. Já não é nenhum interesse. Se você tem pressa na entrevista, você vai ter pressa quando for contratado, se vai ser, claro. Exatamente. Puxa, muito bom falar com você, tá, Cláudio? E eu quero que você passe mais alguma dica para as pessoas e quero que você volte mais vezes ao nosso programa, viu? Olha, sempre que puder, pode me chamar, que é um prazer estar contribuindo aqui com os ouvintes da rádio. E eu quero que você deixe também um telefone e a sua rede social. Ah, maravilha. Vocês podem entrar no meu Instagram, seu.sucesso.profissional. O meu telefone empresarial é DDD 21 3400 2210 e o meu celular 21 98587 9277. Ok, obrigada, super beijo, super abraço e volte mais vezes, viu? Muito bom falar com você. É só chamar, vai ser um prazer. Ok, falamos então hoje com Cláudio Riccioppo. O telefone dele 21 3400 2210 ou 9858 79277. Seu.sucesso.profissional @ no Instagram. 9h40.